nesta noite, trazer uma palavra dentro desse texto que nós acabamos de ler. Sempre que lemos esses textos que está aqui em Lucas 4, Mateus capítulo 4, versículo 11, Marcos 1, 12 a 13, que está registrado esse fato que Jesus foi tentado pelo diabo. Esse texto ele nos ensina algumas verdades que nós temos que assimilar na nossa vida cristã. Primeira coisa que nós temos que entender nesse texto é que é possível vencer a tentação. Jesus nos ensina como vencer a tentação. Outra verdade que nós temos que observar no texto é que ninguém está isento de tentação. Ninguém. O nosso adversário, se o inimigo das nossas almas, ele não poupou nem o Filho de Deus, quanto mais eu e você. Então a tentação, ela acontece com todos. E tem outro aprendizado que nós temos que ter em mente, é que a tentação, ela acontece diariamente. Não é só uma vez, né? Satanás, ele poderia tentar você uma vez. Se você resistisse à tentação, ele não voltasse outra vez. Aqui no versículo 13 diz que depois que ele tentou Jesus, toda a tentação, o texto diz que ele se ausentou dele por algum tempo, ou seja, ele saiu da presença de Cristo, mas depois ele retornou à carga, né? Não foi só essa tentação. Jesus, durante a sua existência como homem, ele precisou vencer o inimigo várias vezes, a tentação várias vezes. Então nós temos que ter guardado isso. Eu sou um ser humano que não estou isento de tentação. Ninguém está isento, nem as crianças, nem os jovens, nem as irmãs, nem os irmãos, nem os obreiros, nem os anciãos estão isentos. A tentação, ela é contínua, diária. Ela vem de várias formas. Nós vamos estar falando isso nesta noite. Então a tentação é algo que acontece conosco. Nós não podemos deixar de entender. Eu estou sendo tentado diariamente. Então esse texto nos ensina, irmãos, a vencer a tentação. E olhando para a Bíblia, nós vemos que existem duas formas que a tentação se apresenta para nós. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele tenta nós para que nós venhamos pecar contra Deus. É uma tentação para o pecado. Outras vezes o inimigo tenta você, não para você pecar, mas para você desistir, para você parar. Se ele não conseguir nos empurrar na tentação para pecar, ele tenta nos impedir para desistir de ser cristão, desistir do chamado, desistir da vida, como muitos fazem, terminam se suicidando. Então ele tem essas duas formas: ou ele te leva a pecar contra Deus por comissão, ou ele vai querer levar nós a pecar diante de Deus por omissão. Porque a tentação tem esse propósito. Ela pode levar a pecar por comissão, que é transgredir a lei, a palavra de Deus, ou por omissão, que é o que está registrado, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Nós vemos ali que existe um pecado por omissão, né? O que está escrito aí? Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, ele comete pecado. Então o inimigo, ele tenta você e eu para tentar você parar. Então, às vezes a pessoa fala: não, eu vou parar, vou deixar de ser obreiro, vou deixar de ser líder. Na verdade, ele está te levando a ser omisso. É isso que ele quer fazer. Ele quer que você peque por omissão, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
E nós fomos salvos, fomos escolhidos por Deus para fazer o bem. E não existe, irmãos, um bem maior do que você ser um porta-voz da palavra de Deus, um anunciador da palavra de Deus. Talvez é o maior benefício que você faz por alguém. Às vezes você pensa assim, pastor Luiz, eu ajudei alguém com a cesta básica, é muito bom fazer isso. Eu ajudei alguém financeiramente. Mas o benefício maior que a igreja tem que entender é que nós temos a palavra que gera vida nas pessoas. A palavra de vida eterna, ela está com a igreja. Então a igreja não pode ser omissa. Então o inimigo, ele vem com a tentação para fazer você desistir. Quantas pessoas estão sendo omissas hoje? Estão parados à beira do caminho. E o tempo, irmãos, vai passando. Às vezes a pessoa vai ficar parado, mas os tempos vão passando, as oportunidades vão indo embora, a nossa vida vai chegando para o final. Então nós não podemos cair nessa tentação de desistir. Não desistir da família, não desistir de ser servo de Deus, não desistir dos seus projetos. O inimigo, ele trabalha para tentar tirar você do propósito de Deus. Então a tentação, ela pode ser tanto para te levar ao pecado, de comissão ou omissão. Isso você tem que deixar registrado no seu coração. Eu não posso transgredir a palavra do Senhor porque eu estou pecando, conhecendo a palavra e pecando. Porque quando nós conhecemos a lei do Senhor, a palavra de Deus, e nós pecamos, é diferente daquela pessoa que peca porque não conhece, ou às vezes porque está cego espiritualmente. O inimigo conseguiu cegar o seu entendimento e ele não consegue ver, discernir entre o que é certo e o que é errado. E o cristão que é nascido de novo, ele tem essa capacidade de entender pela palavra de Deus o que está certo e o que está errado. Então o inimigo, ele vem com a tentação e não pecamos sem tentação. A tentação, eu digo o seguinte, ela é a antessala do pecado. Todo pecado por comissão, geralmente, ele começa com a tentação. Talvez um olhar, talvez uma oportunidade que a pessoa acha que pode se dar bem. Às vezes é uma palavra, uma atitude, é um desejo que talvez a pessoa alimenta. E aí esse negócio vai crescendo, e de repente o pecado foi consumado. E aí diz que o pecado consumado gera o quê? Morte. Então nós temos que ter cuidado com a tentação, porque ela existe, ela é real e ninguém está isento da tentação. A tentação, igreja, se manifesta de três maneiras bastante peculiares. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza. 1 João, Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 7. 1 João, capítulo 15, primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Olha o que está escrito aí, vamos passo a passo. O apóstolo João, quando ele escrevia essa carta, ele dizia assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele começa dando esse conselho: olha, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então geralmente a tentação que existe hoje, igreja, é para nós amar o sistema mundano, amar a forma deste mundo, o comportamento, a conduta, a cultura desse mundo. Então nós não podemos jamais amar essa cultura mundana, essa cultura pecaminosa. Porque se alguém amar essa cultura pecaminosa, que é contrária à palavra de Deus, essa pessoa está automaticamente deixando de amar a Deus. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a tentação muitas vezes é para levar você e eu a amar esse mundo, esse sistema mundano que está corrompido. Estava estudando a disciplina, a sociologia da religião, e
o pai do ateísmo, Feuerbach, ele disse que esse negócio de Deus é uma ilusão da nossa mente. Ele quer colocar para a humanidade que Deus não existe, que isso foi uma coisa criada da nossa mente. E ele coloca nos seus escritos que, à medida que você vai tendo mais conhecimento secular, você vai se libertando de Deus. Ele coloca isso, o pai do ateísmo, ele coloca que se você, quanto mais conhecimento você adquire secular, você vai se distanciando de Deus. E não, isso não é verdade. Eu acredito que quanto mais conhecimento você puder adquirir secularmente, você pode ter condições de ser um crente mais abençoado também. Mas agora, essa cultura mundana que está sendo colocada para tirar Deus do centro do nosso coração, tirar Deus da nossa cultura. Então isso tudo está acontecendo. Então a tentação, ela se dá em três formas bastante distintas. Versículo 16. Pode colocar, irmã Guilherme. Porque tudo que há no mundo, ou seja, no sistema, é a concupiscência da carne. O que é concupiscência, pastor? Desejo. É desejo dos olhos, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Então nós temos que ter cuidado, porque existem essas três maneiras que o inimigo ataca. Ele tenta levar você a pecar pela concupiscência da carne. Deixar os seus desejos carnais será mais alto do que o seu desejo espiritual. Nós temos desejo dos olhos, concupiscência dos olhos. Nós sabemos que os olhos nossos, eles são a porta de entrada do que é bom e do que é ruim. É por aqui que entra, pelos nossos olhos, que nós nos limpamos do mundo ou nós nos contaminamos. Porque se você colocar os seus olhos em coisas más diariamente, a tendência natural é: eu vou me corromper interiormente. É por isso que nós temos que vigiar os nossos olhos, colocar um colírio do céu, um colírio santo, para que nós não venhamos ser tentados. O inimigo, ele leva muitas pessoas por essas duas áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E João diz que isso não é do Pai, mas é de quem? Do mundo. O mundo trabalha nessas três áreas da nossa vida para tentar nos corromper, e o inimigo também trabalha atuando nessas três esferas. Por isso que temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês não ignorem os ardis de Satanás. Vocês não fiquem desligados, porque ele está trabalhando para tentar destruí-los. Ele é o nosso inimigo, é o nosso tentador, e ele não está brincando. Quanto mais aproxima-se a volta de Cristo, irmãos, mais você vê a ação do inimigo. Quem é espiritual está vendo a ação dele. Tem um grupo de gente trabalhando para estabelecer no mundo as coisas de Deus, mas existe um outro grupo de pessoas usadas pelo inimigo para implantar coisas que desagradam a Deus. Então é uma guerra muito grande. Então, diante desse cenário que eu coloquei para os irmãos, como nós vamos vencer essas três áreas da vida? Como que você consegue vencer a tentação dentro da perspectiva da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida? Como que nós vamos vencer? Isso é interessante de colocar. Então, é orgulho, exaltação, grandeza. É você querer ser mais do que os outros, a soberba da vida. É mais voltado para lá do orgulho. Então nós vemos que diante desse cenário, nós temos que ter algumas atitudes para vencer a tentação. A primeira atitude que eu coloquei aqui no nosso estudo de hoje é que nós devemos vigiar e orar. São duas coisas importantes: vigilância e oração.
Se você pegar 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, coloque para nós, por favor, irmão Guilherme, para a gente dar uma refletida. O que está escrito, igreja? Sede sóbrios, vigiai, porque diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ser sóbrio, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Então você tem que ter noção, eu tenho um adversário. E onde está esse adversário? Ele está ao teu derredor. Ele fica em volta, às vezes olhando, observando, até mesmo bramando como um leão. Você acha que ele tem poder, porque ele tem um certo poder, e ele fica nessa situação de observar a nossa vida, igreja. Algumas pessoas dizem ou falam que ele não consegue, não tem os atributos de Deus. No caso, por exemplo, da onisciência, de não saber o que você pensa. Ele pode talvez não saber o que você pensa, mas na hora que ele lança o dardo dele, uma seta de tentação, como ele é um estudioso do ser humano, ele sabe se você foi atraído ou não. Ele é capaz de, pela nossa reação, saber se nós estamos sendo enganados por ele. Porque ele vive andando ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que nós vemos diariamente pessoas que estavam na igreja e depois você pergunta: o que aconteceu? Foi engordado, se envolveu com o pecado. Casamento que você um dia olhou e era uma bênção, o inimigo destruiu, colocou o adultério no meio, porque não houve o quê? Vigilância. Então nós temos que ser ligados, vigilantes, porque o nosso inimigo, ele está trabalhando para destruir a quem ele possa tragar. Como o leão, se você observar o leão na selva, ou os vários animais na selva, eles adotam essa tática. Quando eles vão atacar uma presa, eles observam o rebanho e eles ficam observando qual é daquele rebanho que está mais ligado, mais suscetível a ser atraído. Às vezes é o que está mais afastado, às vezes é o que está doente. Você nunca vê um leão, por exemplo, atacar o rebanho de, por exemplo, de búfalo, atacar todos de uma vez. Eles procuram atacar um que está mais frágil. E a mesma coisa é o inimigo no mundo espiritual. Ele fica estudando e ele vai vendo onde é que está a minha fraqueza, a sua fraqueza. Às vezes o crente se afasta do templo, da congregação, da comunhão da igreja, se isola. Ele fica estudando, e quem ele pode tragar, a igreja? Ele traga. Ele não tem o atributo de Deus chamado misericórdia. Ele é que nem um leão, quando ele pega a sua presa, pode ser a presa mais linda, ele destrói. Então nosso adversário, ele tem que ser observado. E a primeira atitude para nós vencer a tentação é vigilância e oração. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, nós temos um versículo interessante. Coloca para nós, por gentileza. Mateus 26, 41. Nós vimos aqui nesse pequeno versículo, quando Jesus descia do jardim do Getsemane, que ele encontra os seus discípulos dormindo. Depois de algumas orações que ele fez, Jesus falou: olha, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, porque o Espírito, na verdade, o Espírito está pronto, só que a carne de vocês é fraca. Irmãos, isso é uma grande verdade. Nós não podemos assumir, como muitos têm tentado fazer, achar que nós somos super-homens espirituais. Eu sou forte, consigo vencer. Não, nós temos que entender que dentro de nós existe uma carne, e essa carne ela é fraca. É fraca.
Quantas pessoas importantes a gente já viu na igreja que pisou na cabeça do diabo, fez a maior barbaridade com o inimigo, pregavam e multidões se convertiam, se rendiam, e de repente caíram em contradição, pecaram. Por quê? Porque não vigiaram e muitas vezes não oram. Então nós temos que vigiar e orar, para nós não entrar, não cair em tentação. Irmãos, se nós não orar, se nós não vigiar, não tem como nós vencer o inimigo, infelizmente. Você não tem como ser um crente saudável, um crente que vença as tentações sem oração. A oração, ela nos fortalece. Nós temos que colocar a oração dentro da nossa agenda diária, não só um momento, mas diariamente, não só no tempo, mas tem uma agenda de oração, para nós não cair em tentação. Veja bem, Jesus subiu lá no mundo, foi para o jardim de Getsemane, e a fúria do inimigo era tanta, até naquele momento o inimigo estava tentando Jesus. Qual era a tentação? Ele queria que Jesus desistisse. Jesus orava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquilo era o inimigo tentando tirar Jesus do foco. Só que quando Jesus pensava nem desistir, em o caso está dizendo: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, irmãos, nós vemos que o inimigo foi tentando Jesus em todo o tempo. É por isso que eu vou vigiar e orar, para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito muitas vezes está cheio, está pronto, só que a nossa carne muitas vezes ela é fraca, ela fragiliza, e é onde às vezes o inimigo pode achar uma brecha. A segunda atitude que eu coloquei aqui para nós vencer a tentação, igreja, é revertir das armaduras de Deus. Tem a tentação? Tem, mas só que Deus é tão bom que Ele deu para a igreja as suas armaduras, as armaduras do Espírito, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Se você puder abrir a sua Bíblia, até para ela ficar bem manuseada, abre por favor. Nós podemos vencer o inimigo usando essas armaduras que o Senhor Jesus nos concede. Diz aqui no versículo 10: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Nós não devemos confiar na nossa força, não é o nosso mérito. Deus está dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual é o poder que Paulo está escrevendo aqui? O poder do Espírito Santo. O crente se fortalece no Senhor e na força do seu poder, e ele se reveste das armaduras de Deus, ele vai conseguir vencer a tentação. Aqui ele fala: revestido de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é essas astutas ciladas do diabo? É a tentação. Ele é a tentação. Essas astutas ciladas do diabo se chama-se tentação. A tentação é as ciladas dele. E ele é comparado a uma serpente, desde o Éden. Quando ele se manifestou para Eva no jardim do Éden, ele se manifestou como uma serpente. E ele foi astuto, ele tentou, ele conseguiu, com a tentação, enganar Eva. Eva caiu nas lábias do inimigo, porque ele o quê? Ele sabe muito bem aonde ele entra. Então ele diz: para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, irmãos, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nas regiões celestes existem hostes infernais que trabalham contra a igreja, que trabalham contra você, que trabalham contra mim. Às vezes a gente pensa que a nossa guerra ela é só nesse plano natural. Nossa luta não é contra carne, ou seja, não é contra pessoas, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Às vezes até as nossas orações, quando a gente está orando, se não souber o que está fazendo, ele consegue fazer o quê? Bloquear. Você já se pegou às vezes orando, falando com Deus, e de repente a sua mente, ela parece que sofreu um bloqueio, que você fica até envergonhado. Você pensa que está ligado no céu e você verifica que parece que o inimigo roubou a sua mente e te colocou novamente no plano terreno. Então nós temos uma guerra travada no mundo espiritual. Até na oração que você está orando, eles estão trabalhando para quê? Para tentar tirar o nosso foco, para que você não seja ouvido. Mas ele diz, mas tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo tudo ficar firmes. Então nós temos dia mau, igreja. Às vezes a gente só quer os dias bons na nossa vida, mas tem dias que você vai ter que enfrentar dias maus. Dias maus, que às vezes você fala assim, mas por que, Deus, que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Mas é porque nós estamos no mundo corrompido, e esse mundo está ainda, segundo escreveu João, ele jaz no maligno, ou seja, o mundo ainda sofre uma influência muito grande de Satanás. Jaz, a dizer, está no maligno. Nós sabemos que Deus controla tudo, mas o inimigo também ainda está tendo o quê? Legalidade dada por Deus para atuar no mundo. Ele só vai perder um dia essa legalidade quando Deus realmente julgar e lançá-lo no lago de fogo. Somente nisso, enquanto ele tiver a liberdade de operar no mundo, ele vai estar aí fazendo o que ele sabe fazer. O que ele faz? Ele está matando, roubando, destruindo, profanando, manchando a igreja muitas vezes com pecado. Então nós vivemos num mundo corrompido. Então nós temos que tomar as armaduras de Deus para não ser destruído pela tentação. As ciladas são grandes, e tem tentação que talvez você nem verifica, mas Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, que quando Ele vê que nós não estamos tão ligados na tentação, Ele envia o socorro dele para nós. É por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor está acampado em volta daqueles que o temem. Às vezes nós não estamos vendo o perigo do mundo espiritual, mas o anjo do Senhor que está acampado, ele vê o perigo, e aí ele muitas vezes nos defende, porque nós estamos sendo engordados sem perceber. Às vezes o inimigo, de forma sutil, com as suas ciladas, ele vem e a gente nem percebe que aquilo é coisa do inimigo. Às vezes é uma palavra que alguém fala e a gente acha que nem entende. Teve uma irmã que pregou aqui uns dias atrás, sei o que aconteceu. Ela pregou, foi uma bênção. Depois que desceu do púlpito, ela adoeceu. Nós ficamos sem entender o que aconteceu. Aí o que ela fez? Quando ela estava na casa dela, alguém chamou para ir no lugar orar. Aí chegou lá e tinha uma pessoa e disse, olha, entregou um recado para a velha e falou, você não, na última agenda que você pregou naquela igreja, Deus abençoou, mas depois que você desceu do culto, você adoeceu. Sabe o que aconteceu? Alguém naquele culto olhou para a sua sandália e veio no coração dela um sentimento de inveja tão grande que você adoeceu. Pensa no negócio. Dentro da igreja, uma pessoa vem e prega, mas tem pessoas que estão se deixando usar pelo inimigo com a inveja, e a inveja pegou. Eu sou testemunho porque eu vi. A pessoa doente fica sem entender o que aconteceu. Estava bem, chegou bem no culto e de repente adoece. Então nós estamos numa guerra espiritual, às vezes, que a gente nem imagina. Nem imagina. Satanás não está brincando de ser Satanás, ele está ainda trabalhando para trazer o quê? Impedimento para nossas vidas. É por isso que o crente está revestido das armaduras de Deus, revestido da graça, da justiça, revestido-se de uns lombos com a verdade, tomar sobretudo o escudo da fé,
Essas armaduras são básicas para quem quer vencer a tentação. Se você não se firmar, cingir os teus lombos com a verdade, com a couraça da justiça, o inimigo encontra legalidade. Por quê? Porque ele é o pai e mãe da mentira. Onde não tem a verdade, igreja, tem a mentira. Não existe campo neutro, não existe esse negócio, eu não estou na verdade, então eu estou na mentira. Então nós temos que cingir os nossos lombos com a couraça da justiça, com a verdade. Crente tem que falar aquilo que ele sabe que é verdade. Se alguém chegar a trazer uma notícia para você, irmãos, por que existe a tal da fofoca? Porque às vezes a pessoa traz uma notícia ruim para nós e nós não filtramos aquele negócio para saber se é verdade, e nós saímos o quê? Propagando. Nós saímos o quê? Divulgando uma mentira que Satanás colocou no coração de alguém para manchar a sua imagem. Às vezes alguém chega e fala do irmão Zé Domingos, e eu não vou lá saber se é verdade, não vou me inteirar se aquilo tem procedência. E se você pega aquilo e começa a transmitir para outro, porque o inimigo trabalha com a mentira, nós estamos sendo o quê? Agente dele sem perceber. É por isso que o crente não tem que ser fofoqueiro, tem que ser o quê? Verdadeiro. Se você viu, fala, pastor, eu vi, o irmão estava fazendo isso, isso e isso, se você quiser falar, né? Mas agora, se você não viu, não seja usado pelo inimigo para manchar a imagem de ninguém. Nós temos que nos revestir, calçar nossos pés, igreja, na preparação do Evangelho da Paz. Ao invés de nós ficar perdendo tempo com coisas terrenas, vamos estar propagando o Evangelho em todo lugar que a gente chegar. Preparar os nossos pés, calçar os nossos pés como se tivesse calçado na propagação, ou seja, na preparação do Evangelho. Foi para isso que nós somos gerados. E Satanás quer tirar o nosso foco por meio da sua tentação. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não tem um escudo maior para resistir o inimigo, igreja, do que a fé. Às vezes ele lança aquelas mentiras dele, mas você fala, com fé você resiste. Você tem um escudo de proteção, que nem o soldado romano tem aqueles escudos para proteger o quê? Os órgãos vitais, coração. Uma pessoa ontem usou a internet para me atacar. Eu nem tinha internet, sabe? Não podia passar lá. Se ligar para mim, não responde pelo celular. Aí o irmão chegou comigo e falou assim: não, eu falei, sabe por quê? Porque eu morava nessa cidade. Eu tenho integridade. Eu fechei uma firma sem dever de ninguém. Tenho um pé no Brasil inteiro. Esse cara falou isso. Não pode acreditar. A pessoa que lembra, casa com um, casa com outra, e o diabo está botando tudo assim para a vida. Esse é o problema, pastor Eduardo. O inimigo, quando ele não consegue nos lançar no abismo, ele tenta nos parar. E a arma dele sempre será o quê? A mentira. É por isso que nós temos que vigiar no que nós pensamos, no que nós falamos, aonde a gente vai. É por isso que crente não anda em qualquer lugar. O crente é vigilante, porque ele pode o quê? Dar uma aparência e gera o quê? O escândalo. Gera o falatório. Então nós temos que vigiar, revestir o escudo da fé, tomando o capacete da salvação. A mente do crente tem que ter um capacetezinho chamado salvação. Vive pensando na salvação. Anda pensando que é na salvação, vigiando pela sua salvação. O crente não pode esquecer que ele é salvo. É como se fosse um capacete. Para que serve? Ver os dardos do inimigo para tentar atingir a sua mente. Mas você tem um capacete de salvação na sua mente. Você sabe que você foi comprado, remido com o sangue do Cordeiro. Você é nova criatura. Você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Por mais que falem mal de você, mas quem te justifica é Deus. Pode até falar mal da igreja, pode falar mal dos irmãos, mas quem justificou você é Deus. O pastor Jacó louvou aqui nesta noite. Às vezes
pessoas não entendem, mas o inimigo está trabalhando. Mas nós estamos o quê? Revestido do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a arma que nós temos para vencer também a tentação. Então a segunda atitude é revestir das armaduras de Deus. A terceira atitude que nós temos que ter para vencê-la é manusear bem a palavra de Deus. O crente que quer vencer a tentação, ele precisa manusear bem essa palavra. Manusear. Aqui no texto que nós lemos, Jesus, segundo escreveu Lucas, Jesus saiu do Jordão depois do batismo, e ele saiu, igreja, cheio do Espírito Santo. Cheio. Estava cheio do Espírito, e ele volta do Jordão. Quando ele chega, segundo o texto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, segundo o texto, Jesus passou 40 dias jejuando, não comeu coisa alguma, mas segundo o texto está escrito, ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Não foi um dia, não foi dois. 40 dias em oração, em jejum, e o inimigo tentando. O inimigo tentando. E aí, quando Jesus já estava findando a tentação, já estava no final, terminou aqueles 40 dias, ele estava faminto. Aí o inimigo se manifesta visivelmente para Jesus. E aqui é que eu quero entrar. E ele diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, diz que a esta pedra que se transforma em pão. Satanás chegou para Jesus e diz: olha, se tu és Filho de Deus, eu sei que tu está com fome, manda essa pedra, essas pedras que estão aqui, se transformar em pão. Jesus fez o quê? Jesus poderia muito bem, com o seu poder, falar: eu vou transformar. Mas como ele sabia manusear a palavra, ele foi lá para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, para dar uma resposta para o inimigo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Olha o que Jesus falou para Satanás: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teu pai, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da palavra do Senhor viverá o homem. Então Jesus pegou a parte B desse versículo e lançou ele na cara de Satanás. Jesus falou: olha, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus usou a palavra de Deus para destruir aquela tentação. Ele colocou em dúvida se Jesus era o Filho de Deus. Ele disse: se tu és Filho de Deus. Ele tentou colocar em dúvida a divindade de Jesus. E Jesus falou: olha, está escrito que não só de pão viverá o homem. Essa tentação aqui, ele levou Jesus a concupiscência da carne. Jesus estava com fome, então ele usou o quê? A concupiscência da carne para levar Jesus ao pecado, transformar a pedra em pão para Satanás, fazer graça para o inimigo. Só que Jesus sabia, igreja, manusear bem a palavra da verdade. É por isso que o crente, a igreja, o obreiro, ele tem que manusear bem a palavra. É o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Se todo crente se apresentar a Deus, é como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que sabe manejar bem a palavra da verdade, não tem uma tentação que vai vir sobre você que você não vai vencer. Nós não podemos jamais ser uma geração sem conhecimento, igreja. Vocês sabem por que aconteceu a reforma protestante? Vocês sabem? Por que aconteceu a reforma protestante? Porque o Lutero leu a palavra e contou a verdade. Sim, tem um pouco de... é nesse sentido. Mas por que foi preciso ter a reforma protestante? Porque antes da reforma,
pessoas não tinham acesso à Bíblia, que nem nós temos hoje. E quem interpretava a Bíblia naquele tempo era, na sua maioria, os sacerdotes. E ela era muitas vezes lida em latim, e as pessoas vinham para o culto, com a missa, por exemplo, e o padre estava falando em latim. O povo não entendia o que estava sendo falado. Aí Deus foi levantando os reformadores e foi traduzindo a Bíblia. E o que Martinho Lutero colocou? Ele falou: vou colocar a Bíblia na minha língua, na língua alemã. E ele traduziu para a sua língua. E isso que popularizou a palavra na sua nação. E assim foi acontecendo na Inglaterra, foi acontecendo em várias partes do mundo. A Bíblia foi sendo traduzida e o quê? Ela saiu da mão do clero e foi para a mão do leigo, foi para a mão do povo. E aí agora todo mundo poderia estudar as Escrituras. Alguém escreveu, parece que nós vamos ter que passar por uma reforma. Por quê? Porque a geração de hoje, infelizmente, ela tem preguiça de ler a Bíblia, irmãos. O crente passa a vida inteira na igreja, 5, 10, 15 anos. Se você perguntar, irmão, quantas vezes você leu a Bíblia toda? Ele fala: nunca li, pastor. Nunca tive esse compromisso de pegar as Escrituras e ler do Gênesis ao Apocalipse. Como que eu vou saber manusear a Bíblia se eu não estudo a palavra? Não tem jeito, igreja. É por isso que a Bíblia fala: por falta de conhecimento, o meu povo está perecendo. A igreja precisa fazer o quê? Para não ser destruída. Eu estou aqui ministrando essa palavra. Se você fosse mais ligado ao assunto, você é que nem os crentes de Bereia. O Paulo pregava em Bereia, depois que Paulo pregava, eles iam para as Escrituras para ver se Paulo estava pregando a verdade. Hoje as pessoas estão tão acomodadas que se chegar alguma pessoa e pregar uma heresia na igreja, muitas vezes ele nem sabe o que ele dizer. Por quê? Porque ele não conhece a palavra de Deus na sua essência. Então nós precisamos ser que nem Jesus, manusear bem a palavra da verdade para vencer a tentação. Amém? Vamos caminhando para o encerramento. A outra tentação, nós vemos aqui Jesus, Satanás, não contente, ele leva Jesus para o alto do monte, mostra todos eles do mundo, e ele diz: olha, Senhor, eu te darei tudo isso aí é meu, foi me entregue. Ele quis dizer assim: olha, eu tenho legalidade sobre o que tem no mundo, os reinos do mundo estão sob meu domínio. E não era mentira, não. Por quê? Porque quando Adão pecou no jardim do Éden, o Adão perdeu o quê? O domínio. A autoridade que Deus tinha dado para Adão, ela vai para a mão do inimigo. Agora, ele tinha domínio sobre todos os reinos, porque senão ele estava oferecendo para Jesus algo que ele não tinha domínio. Diz: olha, eu te dou tudo isso se tu prostrares e me adorares. Satanás, ele é carente de adoração verdadeira. Ele tem vontade de ser adorado. Muita gente adora Satanás por aí, mas é uma adoração falsa, porque a verdadeira adoração só Deus pode receber, porque a adoração que nós prestamos a Deus é uma adoração em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então ele chega para Jesus e diz: se tu me adorares, se tu me prostrares diante de mim, eu te entrego isso aí. O que Jesus faz? Jesus pega Deuteronômio 6 e 13 e dá uma pancada nele. Deuteronômio 6 e 13, por favor. Foi a resposta de Jesus. Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso aqui estava escrito em Deuteronômio 6 e 13. Jesus pegou Deuteronômio e lascou na cara do inimigo. Não vou te adorar, o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Somente ao Senhor que nós devemos adorar, e somente ao Senhor nós devemos servir. É isso que Jesus falou para Satanás: Satanás, vai-te, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só a Deus é que eu vou prestar o meu serviço, e não a ti.
Então Jesus venceu mais uma vez a tentação. E a terceira tentativa, aqui nós temos o quê? A concupiscência dos olhos. Satanás mostrou tudo para Jesus: olha, tudo isso eu te darei. Isso é a concupiscência dos olhos. Aí ele vem para a concupiscência da carne, orgulho a soberba da vida. Ele leva Jesus para o pináculo do templo, e lá ele diz: olha, Senhor, está escrito, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus vai mandar os seus anjos, vai te guardar, vai te cercar, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Ele pegou o que? Salmo 91, versículo 11 e 12, e falou para Jesus: olha, está escrito, Jesus, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus mandará os seus anjos acerca de ti, e que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece teu pé em alguma pedra. Não, se Satanás puder pegar a Bíblia Sagrada para te tentar, ele vai pegar. Você sabia disso? Tem muita gente que Satanás está usando a Bíblia para levar ele para o pecado, para a tentação. Ele nem sabe. Então nós temos que ter cuidado para não tentar o Senhor, que nem Satanás pegou a Bíblia aqui para tentar Jesus. Só que Jesus falou: olha, mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É que nem, por exemplo, eu sou grande, pastor Luiz, eu vou agora subir lá em cima desse telhado, eu vou me lançar lá de cima e Deus vai me guardar. Era isso que essa Satanás disse para Jesus. Colocou no pináculo do templo: olha, se tu és filho de Deus, que lança, que Deus vai mandar os anjos. É a mesma coisa do crente subir lá em cima e falar: pastor Luiz, eu tenho fé, eu vou pular daqui de cima e não vou morrer. Irmão, sabe por quê? Você está tentando o Senhor. Você está quebrando uma lei chamada lei da gravidade. Se fosse necessário você pular lá de cima, se Deus te mandasse pular lá de cima, houvesse a necessidade, não digo nada. Agora, a gente fazer isso por arrogância, soberba da vida, mostrar que é grande, que é o que tem acontecido. Muita gente cresce e de repente está lá embaixo, porque o inimigo colocou o tapete, ele subiu e depois ele ajudou a descer. Tirou o tapete e a pessoa caiu. Então cuidado, nós precisamos manusear bem a palavra da verdade. Essa chama-se espada do Espírito. Todas as vezes que Satanás vem com a tentação, se você não estiver manuseando a palavra, você fala: Satanás, isso é o teu negócio, esse pecado é muito bom, mas está escrito aqui que lá tem o céu esperando. Esse pecado seu é muito interessante aqui agora, é um prato gostoso aparentemente, mas só que existe um céu que eu não vou perder. Está escrito aqui que o meu Deus não vai deixar, não quer que eu faça isso. Então nós temos que manusear bem a palavra da verdade. E finalizando, igreja, a quarta atitude para vencer a tentação é que nós devemos chegar ao trono da graça. Escreva isso: chegar ao trono da graça, onde Jesus Cristo está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Irmão, se você quiser, se eu quiser, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo que eu quiser chegar ao trono da graça, eu posso ir, porque Jesus Cristo abriu o caminho. Para você chegar ao trono da graça, só você ajoelhar ou você fixar sua mente no Senhor e falar: Deus, eu estou aqui diante do trono da tua graça. Tem um trono de graça à disposição da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, coloque no telão para finalizar. Hebreus 4, versículo 14 e 16, para nós encerrar esse estudo de hoje. Hebreus 4, versículo 14, está escrito: visto que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, porém um que como nós, escute isso, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
O nosso sumo sacerdote, ele não pecou. Em tudo Jesus foi tentado. Foi tentado na área sexual, foi tentado na área da corrupção, foi tentado para desobedecer ao Pai. Em tudo Jesus foi tentado pelo inimigo, mas ele não pecou. Agora, nós devemos chegar, eu e você, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar duas coisas importantes: misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Ou seja, todas as vezes que vier uma tentação, você pode falar: pai, eu estou sendo tentado. Irmão, seja sincero com Deus. Se você estiver sendo tentado na pornografia, chega no trono da graça de Jesus: eu estou sendo tentado na pornografia. O Senhor tem poder de me dar graça, misericórdia e me libertar, me ajudar a vencer esse pecado. Qualquer pecado que você tiver, e se você chegar no trono da graça com sinceridade, você vai receber duas coisas: misericórdia e a graça de Deus sobre a sua vida, para você vencer a tentação. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando ele era tentado, por que Jesus foi um homem de oração, igreja? Porque ele sabia que, como homem, ele não conseguiria vencer o pecado, ele não conseguiria vencer o mundo, e nem Satanás, se ele não tivesse oração na vida dele. Ele foi um homem como nós. Ele não foi um super-homem. Ele foi um homem que se humilhou, que despiu da sua glória e veio aqui. Mas uma coisa que ele não abriu mão foi do trono da graça. É por isso que ele passava a noite inteira e dizia: papai, me ajuda. Papai, eu quero graça, eu quero misericórdia, eu quero força para me resgatar o homem do pecado. Era um monte de oração que Jesus passava. Para quê? Para vencer a tentação. E hoje nós queremos vencer a tentação comendo tapioca, comendo pizza e com a barriga cheia de Coca-Cola. Não faz o jejum, não faz a oração direito. Assim que nós não estou falando daquela oração arroz com feijão. O que é a oração arroz com feijão? É aquela oração: Jesus me dá pão, Jesus abençoa minha mulher, Jesus abençoa meu filho. Irmão, a oração que Jesus quer da igreja é a oração que busca coisas espirituais. Fala: Jesus, eu sou um pecador, eu sou necessitado da tua graça, derrama sobre mim o teu Espírito, me capacita para me vencer o pecado. Aleluia! É a oração que rasga o coração dentro de Deus. Essa oração só para pedir coisas, é uma oração que move realmente o que Deus quer que Ele mova no céu para nós. E aí nós queremos vencer o inimigo com essa oraçãozinha raquítica. Mas aqui está escrito, Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Satanás não é maior do que o nosso Senhor. Satanás não é maior do que o Espírito Santo que habita em nós. Nós não precisamos ter medo. Nós temos que sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem toda a autoridade. Quando você vê que ele está agindo na sua vida, na sua família, Satanás, sai daqui na autoridade do nome de Jesus, porque aqui na minha casa quem manda é o Senhor. Nós temos que ter essa autoridade de resistir ao diabo e não ficar com medo. Tem crente que tem medo, irmão, do sujo. Nós temos que sujeitar a Deus, ou seja, humilhar perante Deus e resistir ao diabo. E ele vai fugir, porque ele conhece quem tem intimidade com Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus. Ele conhece. Um certo dia, alguns filhos de servos chegou para um endemoniado e tentou expulsar o demônio do endemoniado. Aí o endemoniado falou: rapaz, ele usou o nome de Paulo. Falou: olha, o nome do Deus de Paulo aí, do Jesus de Paulo, eu te expulso aí, sai desse corpo aí. O endemoniado falou: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vós quem sois? E o endemoniado pulou neles, e eles tiveram que fugir, porque eles não tiveram autoridade sobre o demônio.
Então não, Satanás sabe quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. Ele conhece nós também, igreja. Então, se você estiver debaixo dessa humildade, dessa submissão, pode resistir firme, não precisa ficar correndo. Tiver endemoniado em qualquer lugar que tu chegar, você pode usar o nome de Jesus e ele vai ter que vazar fora. Porque foi para isso que ele nos resgatou. Imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Vão expulsar demônios. Tudo isso é sinal de quem crê. E por todo mundo pregar o evangelho de toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, nome de quem? De Jesus. Nós vamos expulsar demônio, vamos falar novas línguas, vamos impor sobre os enfermos. Se porventura beber alguma coisa mortífera, não vai nos fazer dano. Porque quem cuida de nós é o Senhor. Se coloque em pé e vamos encerrar o nosso culto. Mas eu quero que você saia dessa noite sabendo que a tentação que você passa, Jesus já passou por ela, por você. Já passou por